Pois bem, o Alckmin deu uma entrevista na CBN ontem, falando que, olha só, não tem nada definido ainda. Aliás, hoje a entrevista, nessa segunda-feira. Não tem nada definido ainda, não sabemos que dia que vai ser, de que forma que vai ser, e coisa e tal. Não, que vamos conversar, que foi positivo, estamos otimistas, porque agora nós conseguimos falar com o Trump. Enfim, e o Lula tá morrendo de medo disso daqui. O Lula tá preocupadíssimo com isso, tá enrolando essa coisa. Disse que não, porque o Lula é muito ocupado. Vamos ver qual é a agenda do Lula. O pessoal trouxe aqui, ó. Na terça e quarta-feira ele vai tratar de assuntos internos, a demissão do ministro do Turismo. Na quinta-feira ele vai ter a inauguração da creche na Ilha de Marajó. Realmente é impossível, é só isso, essa semana do Lula é só isso que eles têm. A demissão do Celso Sabino e a creche inaugurada na Ilha de Marajó, isso só. Mas enfim, e aí fez essa coisa toda, né? Então ele não tem nada que ele precisa fazer. Só tem coisa sem sentido nenhum para ele fazer essa semana. Não tem absolutamente nada que precisa que ele ficar aqui. Essa é a agenda dele. Então por que ele está ocupado que não pode ir lá conversar com o Trump essa semana? Então repara, o ponto que esse pessoal não está entendendo, é lógico que o Lula vai fugir. Todo mundo sabe que o Lula iria fugir. O Lula sabe o que aguarda ele. O pessoal aqui da BBC já fala aqui, ó. Como encontros presenciais com Trump podem virar armadilha para líderes estrangeiros e quais o perigo para o Lula? O problema é simples. Veja, armadilha em que sentido, né? Ninguém saiu de lá com menos do que chegou. O Zelensky foi humilhado, foi um absurdo aquilo, mas depois conseguiu fechar o negócio com o Trump, conseguiu armas com o Trump. O Cyril Ramaphosa também, né? O que o Trump fez? Expôs os vários problemas da África do Sul, a questão da perseguição a fazendeiros brancos e coisa e tal. Isso foi ruim para o Ramaphosa? Foi, mas depois o Trump fechou o acordo com a África do Sul também, o acordo comercial. Então, assim, essa é a ideia. O Trump quer expor os problemas. Certamente, o que vai acontecer nesse encontro presencial do Lula com o Trump? Eles vão levar os problemas todos. Por que está perseguindo o Bolsonaro? O que tem nessa história toda aí? Explica isso daí. E de repente o Lula vai explicar, vai falar que não, que tem lá o punhal verde e amarelo, não sei o que lá, que foi golpe mesmo, só na cabeça desse pessoal que foi golpe, né? Mas vai falar os motivos dele lá. E aí pronto. O problema é que, é lógico, o Lula sabe que para o Lula pessoalmente seria ruim isso. Isso pega mal para a pessoa pessoalmente. Para o país é bom. O país você sai com um acordo. E esse é o ponto no final das contas. O que foi exposto nessa história com a covardia do Lula aqui, o que está ficando claro para todo mundo é isso. Que o Lula iria fugir disso, todo mundo sabe que o Lula iria fugir disso. O Lula antes dizia que não quer, porque o Trump não quer falar comigo. Sendo que, de novo, nunca teve isso. O Trump sempre falou, é só ligar para mim, eu estou disponível para ligar. Mas, com ligação, você fica sem saber. Com o Trump falando ali no Congresso da ONU, todo mundo viu. Não, Lula, vamos fazer a reunião semana que vem. Não tem essa. Se o Lula quisesse fazer a reunião, fala, não, beleza, liga no dia seguinte. Não, vou fazer a reunião, tô procurando aqui pra gente marcar pra essa semana e coisa e tal. Ficar uma semana a mais em Nova York, ou então vir pro Brasil, voltar pra Nova York, isso é tranquilo de fazer. Né? Mas não, o Lula acovardou. O Lula acovardou e aí tá expondo pra todo mundo que ele não tem mais argumento nenhum. A culpa dessas tarifas, a culpa da Magnitsky no Alexandre de Moraes é 100% do Lula, viu? E isso vai doer pro Lula, porque vai ter um monte de empresário envolvido nessa história, né? O pessoal lá da JBS colocou lá, não, porque, porra, eu que consegui, eu que fiz a coisa ali, no final não conseguiu porra nenhuma, né? Porque o Trump que quis fazer isso para dar uma armadilha pro Lula mesmo. Mas, de qualquer forma, o que vai ficar claro nessa história é que é o Lula que não quer resolver problema nenhum. E se o Lula não quer resolver problema nenhum, é porque o problema não é tão grave assim, você concorda? O Lula tá chorando pros quatro cantos aí que não, porque o Trump botou as tarifas, que absurdo e não sei o que lá. Tá, Lula, mas o Trump falou pra você conversar com ele lá. E aí? E você não foi? Então, o que explica isso daí, né?